Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Oi Camila, oi Aline, oi Lima, oi Cleonice, Solange, Cecília. Tudo bem com vocês? Olá Deia. Deia, vou enviar sua apostila, viu Deia? Não esqueci não. Oi Vivi, Thaís. Oi Helci. Sejam bem-vindos. Oi Luciana. Olá. Diego. Oi Mari. Oi Cone. Pessoal, vamos entrando. Já vão me dizendo aí se a imagem tá boa e se minha voz tá ok. Me dá um joinha. Boa noite. Gente, a imagem tá boa, o áudio tá bom. Sejam muito bem-vindos. Todo mundo já tá com material. O material tá na bio. Oi, Lucineide. O material está lá no meu Telegram, Facebook. É um prazer ter vocês aqui hoje, né? Pra gente começar esse desafio das pirâmides pedagógicas, que é uma forma que eu encontrei de vocês fixarem melhor o conhecimento, de vocês fazerem questões, pegarem pontos chaves aí do material, tá? Então, a Cone tá dizendo que acertou todas, que bom, Vivi. Então, gente, vamos começar a nossa pirâmide pra gente não perder muito tempo. Fábio disse que tá tudo ok, né, Fábio? Hoje você vai me esperar, né, Fábio? Oi, Cássia. Oi, oi, oi. Vamos lá, gente? Eu acho que já dá pra gente começar, né? A gente tem 1 hora de live. Deixa eu só anotar o tempo que a gente começou aqui. Eu acho que foi às 18h03. Vamos colocar aqui, que daí fica mais fácil. Ok, vamos lá começar? Oi, Mari. Oi, oi, oi. Oi, Elton, boa noite. Oi, Dri. Oi, Régia. Aqui é bom que todo mundo entra, todo mundo estuda, né, gente? Todo mundo aprende. É assim mesmo, a diversidade aí, diversidade humana, diversidade cultural, sempre presente, né? Vivi, foi 18h03, tá bom. Oi, Pri, linda. Vamos começar então, gente, a nossa live? Ai, Brício, obrigada. Gente, a gente tenta ajudar vocês de todos os jeitos. Então, a gente procura sempre sair da mesmice e trazer algo diferente para vocês. É claro que é algo assim bem singelo, mas é de coração para ajudá-los nessa época dessa epidemia. Eu sei que tá todo mundo aí com os nervos à flor da pele, mas infelizmente a gente tem que passar por isso e aproveitar esse espaço para alguma coisa que é estudar, né? E aí eu queria convidá-los para vocês entrarem no meu Telegram. Gente, lá tá muito bom, muitas dicas, muitos livros, muitas perguntas. Tá um espaço bem legal lá, ok? Então vamos lá? Vamos começar? Vocês gostarem das pirâmides pedagógicas? Vocês já preencheram as pirâmides de vocês? Eu queria o seguinte, que depois a gente colocasse aí como que ficou a ordem das pirâmides, tá bom? Pra gente ver se vocês acertaram mesmo. Então, olha só, vamos começar a preencher a pirâmide? Na verdade, quando a gente vira aqui a página, a gente vai colocar o conceito de currículo, as manifestações, vamos colocar os autores, as palavras-chave, a construção e a teoria, tá? Vamos lá então, vamos começar a preencher nossa pirâmide? Gente, antes de começar a preencher a pirâmide, coloca para mim a sequência que vocês fizeram aí, por favor. A sequência sempre na horizontal. Como que ficou a pirâmide de vocês? Como que ficou a pirâmide de vocês aí? Sempre na horizontal, por exemplo, 3, 6, 2, tan, tan, tan. Coloca aí pra mim, por favor. Gostou, Cristina, do Telegram? Fábio, como é que ficou sua pirâmide? Gente, coloca aí como é que ficou a pirâmide de vocês, os números. Na horizontal, por favor. Oi, Simone. Oi, Sarinha. Gente, como que ficou a numeração da pirâmide de você? Olha, eu não fiz, professora. Então, a gente vai fazer agora, tá bom? Tudo bem, vamos lá então. Lá na nossa pirâmide, a primeira ideia que eu trouxe foi o conceito. Hoje, a gente vai falar um pouquinho de currículo escolar, tá? Por quê? O pessoal de atividades, além do conteúdo de currículo escolar, tem também as teorias de currículo, tá? Então, eu trouxe o currículo escolar em geral. Professora, como que eu estudo o currículo? Gente, você precisa entender, já estão colocando aí a sequência, né? Pode colocar quem fez. Primeiro a gente vai entender currículo na sua totalidade.
A gente vai entender currículo na vida dos nossos estudantes, o currículo que traz pra gente uma visão de mundo, uma visão de escola, não só de conteúdos, o currículo que parte sempre de uma forma contextualizada, tá bom? Então a gente vai estar sempre trazendo essa visão de currículo ligada, gente, à questão emancipadora, à questão dialógica, à questão do planejamento e à questão também da transformação. Claro, incluindo sempre a inclusão. Boa noite, Cristina. Tem gente colocando a sequência aí, legal, ótimo. As sequências estão bem diferentes, né? Mas a gente vai fazer agora. Bom, para a gente não perder muito tempo, a gente vai começar com o conceito de currículo. Qual foi o número que vocês colocaram no conceito de currículo? Oi, Kellen. Gente, o conceito de currículo, lá na nossa pirâmide, que número que vocês colocaram no conceito de currículo? É o número 3. Então, a primeira pirâmide lá no conceito é o número 3. O que traz o número 3? Um conceito que eu trouxe de Libânio. Acompanha aí, gente, a pirâmide de vocês. O que diz lá no conceito de Libânio? Diz que currículo é a concretização, isso, coloquem o número. Currículo é a concretização e a viabilização das intenções e orientações expressas no PPP. Acertaram aí, gente? Então, nossa primeira pirâmide é o conceito de currículo número 3. Vamos colocando aí, número 3, nossa primeira pirâmide. Ok, a live vai ficar salva, ok? Professora, estou na sua primeira aula. Ai, Clemilda, seja muito bem-vinda. Então, a pirâmide 1 é o conceito de currículo, ok? Vamos lá, então, que é o 3. A segunda pirâmide está perguntando assim, ó, manifestações. Que número vocês colocaram aí nas manifestações de currículo? Vamos descendo, né? Que número vocês colocaram na manifestação de currículo? Vamos, gente, coloquem aí. Que número vocês colocaram lá onde está escrito? Manifestações do currículo. O que vocês colocaram lá? Nas manifestações? Isso. As manifestações de currículo. Eita, tá dividido aí, hein, gente? Tem gente que colocou 2, tem gente que colocou 6. Gente, quais são as manifestações do currículo? O que vocês colocaram aí na pirâmide? 2, não é verdade? 2. Lá onde tá escrito manifestações do currículo é a 2. Olha, tem gente aí colocando tudo quanto é número, hein? Gente, a manifestação... O que é manifestação de currículo? É como o currículo se apresenta a nós professores. Então, Libânio, ele vai dizer que existem 3 ou mais manifestações do currículo, que é o currículo oficial, que ele é chamado também de currículo explícito, currículo formal ou currículo prescrito, ok? Então, a primeira manifestação de currículo é o currículo oficial, chamado também de formal, explícito ou prescrito. Tem gente dizendo que errou, cuidado, hein? Então, a segunda pirâmide, nós estamos descendo, tá? A segunda pirâmide aí são as manifestações. Qual a segunda manifestação de currículo? É o currículo real. E qual outro? Currículo oculto. A Deia está dizendo que fez confusão na ordem. Gente, independente da ordem, eu estou perguntando o que eu quero. Então, na primeira pirâmide, eu pedi o conceito. Então, você vai olhar o número do conceito aqui, que é o número 3, ok? Descendo a pirâmide, eu pedi para vocês anotarem as manifestações do currículo, que é o currículo formal, currículo real e currículo oculto. Beleza? Tudo bem, gente? Ok? Isso, ok. Descendo, vamos lá. Quais são os autores que falam de currículo? São vários autores. Então, o próximo número da próxima pirâmide é o número 1. Vocês estão acompanhando, gente? O número 1. Professora, quais são os autores que falam de currículo? Que é o número 1, que é Libânio, César Coll e coloquei Tomás Tadeu da Silva. Ok? Tudo certo? A gente vai aprendendo. Depois eu vou colocar a ordem da pirâmide aí pra gente, tá bom? Então, descendo a pirâmide, a próxima é o número 1, que são os autores que falam de currículo, né? Que é Libânio, César Coll e Tomás Tadeu da Silva. Tudo bem? Tudo bem aí? Agora vamos lá pra cima?
Vamos lá? Na outra pirâmide, eu pedi as palavras-chave. Gente, quais são as palavras-chave de currículo? É o que está escrito na pirâmide 6, ó, 6. Muito bem, Cone, me ajuda aí. Na 6, nós temos as palavras-chave de currículo, que é o que, professora? Experiências, conteúdos, tempo, espaço, aluno, percurso, diversidade, ok? Daqui a pouco eu explico tudo. Isso, a 6. Muito bem, vocês estão de parabéns. Que bonitinho, é isso aí, ok. Descendo, eu pedi o que na pirâmide agora? Vocês estão entendendo agora? Eu pedi a construção. Como que é construído o currículo na escola? Então, o próximo númerozinho lá é o 5. O próximo da pirâmide é o número 5. Professora, como que acontece a construção do currículo? Pelo perfil da turma, pelo PPP, pelo planejamento, pela inclusão, pelo plano de ensino e pelo processo de ensino e aprendizagem. Muito bem. 5, muito bem. Ótimo, tô vendo se vocês acertaram. Isso, Carol. Isso, Deia. Tudo bem, gente? E o último, o que eu pedi? Na última pirâmide, as teorias de currículo, que é o número 4. Isso, Cone. As teorias de currículo é o número 4. 4, que são as teorias tradicionais, críticas e pós-críticas. A última aí é o número 4, que são as teorias tradicionais, críticas e pós-críticas. Gente, vocês entenderam a pirâmide? Vocês entenderam a pirâmide? Isso, 4. A última da pirâmide é o número 4. Ótimo. Vocês estão pegando a manha aí, viu como não é difícil? Deixa eu tentar colocar a sequência correta aqui para vocês, tá bom? Só um minutinho. Eu vou deixar aqui a sequência correta. Peraí que eu tô digitando. Quem não entendeu, depois vai entender direitinho. Vamos lá. 6. Eu só tô arrumando aqui. 5 e 4. Olha aí, coloquei a sequência correta para vocês. Vocês entenderam agora? O que eu fiz? Eu coloquei para vocês algumas informações sobre currículo e coloquei o número embaixo. É claro que eu não coloquei na ordem. Aí lá na pirâmide, você vai procurar o que eu estou pedindo lá nas informações que eu coloquei. Aí você vai colocar o número e vai colocar o que eu estou pedindo. Entenderam, gente? Vocês entenderam? Então, eu coloquei o gabarito aí certinho para vocês, a sequência das pirâmides. Tudo bem? Isso, Kelly. Vocês entenderam? Beleza? Ok. Então, a sequência certa ficou 3, 2, 1, 6, 5, 4. Na próxima pirâmide, vocês vão estar mais craque e a gente vai aprender melhor. Então, gente, eu resolvi falar um pouquinho de currículo porque é um tema tranquilo, é um conteúdo tranquilo para vocês pegar a ideia da pirâmide pedagógica. Porque vocês vão construir a pirâmide e eu percebi que muita gente aí errou, né? Até as manifestações do currículo. Então, às vezes na prova, vem assim, tipos de currículo, manifestações, e aí você não sabe, tá? Então, esses termos desconhecidos é importante para a gente acertar na prova. Gente, isso é uma forma de vocês memorizar mesmo. Eu sempre digo que os alunos, eles aprendem construindo, eles aprendem fazendo. É o que a gente chama de metacognição. O que é metacognição? É uma forma que você descobre de aprender diferente do convencional. Simples assim. Por exemplo, quando você faz mapas mentais, é uma forma de metacognição. Por quê? Você está procurando aprender de uma forma diferente. Diferente de videoaula, diferente de curso presencial. Então, a gente tem que procurar formas diferentes para a gente poder fixar o conteúdo. Ok, gente? Tudo bem? Ok. Então, vamos começar a fazer as questões? Vamos lá? Eu já fiz uma live aqui sobre currículo, né? Então, agora a gente vai começar a fazer as questões. E eu vou só voltar uma informação para vocês. Currículo escolar, ele só cai para a parte comum a todos os cargos. As teorias de currículo é que cai para o pessoal de atividades, não cai para a parte comum a todos os cargos. Tudo bem, gente? A Pri está dizendo, eu confundo manifestações com construção e teoria.
é bem diferente, viu? A manifestação é como o currículo se apresenta a nós, professores, que é o currículo formal, que é aquele currículo pré-estabelecido pelos órgãos oficiais, são expressos em diretrizes curriculares, como, por exemplo, o currículo em movimento, as DCNs, PCNs, e quando chega à escola, eles serão adaptados, né, por nós, professores. O currículo real é aquele que acontece em sala de aula, em decorrência do que foi planejado. O que foi planejado? O PPP e o plano de ensino. E o currículo oculto é aquele currículo implícito, mas que a sua prática, ela traz aprendizagens relevantes, importantes para os nossos estudantes e para o trabalho do professor. É o que a gente chama de uma imprevisibilidade pedagógica. Ok, gente? Tudo bem? Kelly, as palavras-chave estão na apostila, tá, meu bem? Só você dar uma olhadinha. Vamos lá fazer as questões, então? Vamos lá? Maria desenquerrou 6 questões. A gente vai agora comentar as questões, bonitinho, que o nosso tempo é bem corridinho, tá? Vocês entenderam a ideia da pirâmide, gente? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Ok? Então, vamos lá. Ah, gente, aí eu pedi para vocês, na pirâmide, colocarem outras palavras-chave, né? Que vocês acharam sobre currículo. O que vocês colocaram aí? O que vocês acharam mais a respeito de currículo? Coloca para mim aí umas 5 pessoas. Quais palavras-chave vocês acharam aí, além das que eu coloquei? Eu coloquei experiências, né? Eu coloquei a questão da diversidade, a questão do tempo, a questão do espaço, a questão da inclusão. Vocês acharam mais algumas palavras aí? A Cone botou multiculturalismo, é importante, né, Cone, na construção do currículo. A Merba, que botou emancipação, planejamento, tá na bio, gente, a apostila. A flexibilidade, né, Daiane, importantíssimo, qualquer planejamento, eficiência, identidade, isso, seleção de conteúdos, que lindo, gente, transformação, que maravilha, aprendizagem, é verdade, eficiência, que maravilha, gente, o tempo, né, identidade, maravilha. Então, esse momento de vocês colocarem outras palavras-chave foi no intuito de vocês entenderem que o currículo, ele vai muito além de uma simples grade curricular. Ele vai contemplar exatamente o tempo, o espaço, a diversidade humana, cultural, multiculturalismo, a inclusão, né? A gente vai pensar os conteúdos de acordo com a necessidade dos nossos estudantes. Gente, amei alteridade, resistência. Fábio, repensa aí, Fábio. Não neutro, dinâmico, maravilha. Vocês estão de parabéns, gente, fiquei feliz. Agora, na próxima aula da pirâmide, a gente vai falar de relação educação e sociedade. Eu acredito que vocês já pegaram aí a manha da pirâmide pedagógica, né? Vamos fazer as questões? Vamos lá? Vamos lá. Liduína, a apostila que está na bio. A questão 1 vai falar o seguinte. O currículo refere-se aos programas e conteúdos de cada componente curricular e também expressa os princípios e metas do projeto educativo de uma instituição. Considerando uma perspectiva crítica, circula no material aí, gente, ó, a banca quer saber de uma perspectiva crítica. Marque a alternativa correta. Lembrando que a perspectiva crítica de currículo, né, é uma perspectiva que a gente usa também na nossa construção, tá bom? Então vamos lá. Qual é a correta dentro da perspectiva crítica? O currículo deve ser utilizado para reprodução de uma visão de mundo hegemônica? De jeito nenhum, né? Se eu falo de criticidade, essa perspectiva, ela é tradicional. Vamos ver a letra B. O currículo é um documento formal estabelecido pelo sistema educacional que deve ser seguido pelas instituições de ensino, pois visa uma igualdade educacional. Gente, não, né? O currículo, ele tem de ser adaptado sempre, ele não é seguido na risca de jeito nenhum. Vocês estão colocando a resposta certa, ótimo. Olha a letra C. O conhecimento estabelecido na organização curricular do currículo é neutro. Cabe ao professor dar uma direção a esse conhecimento? Nada de neutralidade. Erradíssimo. E a letra D fala o seguinte: a organização curricular deve levar em consideração as relações entre os sujeitos e o espaço-tempo, ficou juntinho aí, né?
Em que se situam? Exatamente, tá? O currículo ele vai respeitar esse espaço e esse tempo na seleção dos nossos conteúdos. É o que a gente faz lá dentro das metodologias. Tudo que a gente vai ensinar, qualquer conteúdo, a gente tem que pensar no espaço e tempo dos nossos estudantes, daquele aluno que começa a copiar 13h e termina 6, aquele aluno que começa a copiar e não vai terminar de jeito nenhum, aquele aluno que ele só aprende com a mediação do professor, aquele aluno que só aprende por meio do concreto. Então a gente precisa pensar nesse tempo, nesse espaço, na seleção aí do nosso conteúdo, do nosso currículo. E a letra E fala o seguinte: é importante evitar sistematicamente que situações ocorridas na escola tragam contextos diferentes daqueles que estão devidamente planejados e incluídos no currículo? Não. Essa letra E, ela traz para a gente a prática de um currículo oculto, que é extremamente importante, mesmo não estando explícito, mas ele traz aprendizagens relevantes. Tudo bem? Então ficamos com a letra D de dado. Questão 2. Gente, minha hora sumiu aqui. Questão 2. A ênfase nos conceitos pedagógicos de ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivo é próprio da teoria crítica? E aí? Questão 2, ela está certa ou ela está errada? Percebam que essas palavras são muito certinhas, né? Elas são muito perfeitas, são muito organizadas. Tá errado, né? Gente, a questão 2 refere-se às teorias tradicionais de currículo, né? As teorias tradicionais são aquelas teorias que não se preocupam com o que o currículo faz na vida dos alunos. É uma teoria que pensa na eficiência, tudo tem que ser perfeito, eu preciso atender às ideias do Estado. Tem uma perguntinha lá, ó, o que ensinar? Ô Estado, você quer que eu ensine o que, meu filho? Estado, olha a escola, você vai ensinar isso, 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 isso. Então acaba que nessa perspectiva você reproduz as desigualdades sociais. Então são teorias tradicionais aí na 2 e não crítica. Vamos lá para a questão 3. No currículo tradicional, a avaliação mais valorizada, qual que é, gente? A avaliação mais valorizada no currículo tradicional. Essa questão que é muito fácil, né? Muito tranquila. Vamos lá, estou na 3. Eu estou na 3. Alguém fez a 3. É a avaliação, letra B de bola, exatamente, a avaliação somativa, porque dentro da perspectiva tradicional, eu vou pensar somente na quantidade, na classificação, ou seja, nos resultados. Então, a 3 é a letra B de bola, ok? Tudo bem? Vamos lá. Questão 4. Os teóricos críticos entendem o currículo como? Vamos lá. Letra A. Vamos lá para 4. Oi, Fabi. Oi, Cláudia. Oi. A 4 fala o seguinte: os teóricos críticos entendem o currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio às relações sociais e que contribuem para a construção das identidades dos alunos. Os teóricos críticos entendem o currículo dessa forma? Exatamente, né? Gente, identidade do aluno é uma palavra-chave quando a gente fala de currículo. Por que essa identidade? Olha só, currículo no seu sentido etimológico, ele quer dizer percurso, pista de corrida. Então, os estudantes, eles têm 200 dias letivos para percorrer essa pista de corrida. Então, você pega um aluno ali no 3º ano, um aluno pré-silábico, que não era para existir, mas existe. Este aluno, digamos que ele chegou de um outro estado, ele não está alfabetizado ainda. E aí você vai avaliar esse aluno e você vê que ele tem um cognitivo preservado, ele é um aluno bom, ele entende, ele só não teve oportunidade, nem um mediador. Então, agora você vai organizar as estratégias para atender esse aluno. Então, gente, que conteúdo que eu posso trabalhar durante esses 200 dias letivos para atender esse aluno? Então, eu vou organizar meus conteúdos, minha aula, e eu vou atender esse aluno. Presta atenção numa coisa. Ele vai percorrer essa pista de corrida. Quando ele chegar lá no final do ano, ele vai mostrar para você, sabe o quê? A identidade dele. Ou seja, eu aprendi
eu tenho condições, eu sou capaz. Esse aluno vai terminar o ano A3, por exemplo. Então, é a identidade dele, o que ele percorreu, o que ele sabe, o que ele aprendeu, o que eu fiz para ajudá-lo. Ele vai te mostrar que ele é um aluno que sabe. Tudo bem? Então, a letra A, redondinha, certinha. Vamos caminhando. A letra B vai falar assim, ó. Organização do ensino por meio de uma grade de conteúdos, na qual se define a quantidade de aulas por disciplina para cada ano de ensino? Não. O currículo, ele vai muito além de uma simples grade de conteúdo, de uma simples grade curricular. Isso é uma intenção, uma forma de um currículo tradicional. A letra C, planos pedagógicos elaborados pelos professores da unidade escolar em concordância com as determinações da Secretaria de Educação? Determinação? Não. Se eu estou falando de uma visão crítica, essa letra C não condiz com o que a gente quer. Isso aqui é uma visão tradicional. Conjunto de objetivos a serem alcançados no final do ano por meio de conteúdos a serem ensinados e aprendidos durante o processo de ensino. Gente, currículo é um conjunto de objetivos a serem alcançados? Não. Ele é um conjunto ali de conteúdos, né, que vão ser trabalhados, que vão ser flexíveis, que vão ser adaptados à realidade dos estudantes. E a letra E, projeto pedagógico, currículo, elaborado pelas escolas com a colaboração dos professores e de especialistas de ensino e aprovado pelos órgãos regionais de educação? Não. Currículo, ele é o coração e espinha dorsal da escola. Ele é feito na escola, ele é organizado dentro da escola. Então, a gente fica com a letra A, ok? Então, vamos lá. A próxima questão fala o seguinte. Essa próxima questão, texto de César Coll, que foi um dos autores que eu indiquei para vocês lá na nossa pirâmide. As atividades educativas escolares caracterizam-se por serem atividades intencionais que respondem a alguns propósitos e perseguem a consecução de algumas metas. Uma das tarefas do projeto curricular, gente, currículo também é chamado de projeto curricular, é proceder à análise, classificação, identificação e formulação das intenções que presidem o projeto educacional. Um texto de César Coll. César Coll é nosso, é uma visão crítica de currículo. Vamos ver então. Questão 5 está falando o seguinte. Por currículo, entende-se exclusivamente a aglomeração de disciplinas e conteúdos desenvolvidos em uma etapa da educação ou em cursos específicos? Volto mais uma vez à minha fala, que currículo vai muito além de tudo isso, dentro da nossa perspectiva, ok? Se for dentro de uma perspectiva tradicional, sim, só que a nossa é de inclusão, de libertação, né, de transformação. Os conteúdos, eles têm que fazer parte da vida dos nossos estudantes para aplicabilidade para além dos muros da escola. Não são quaisquer conteúdos que a gente ensina, não. São conteúdos vivos, né, conteúdos que sejam indissociáveis aí das realidades sociais. Então, questão 5, ela tá quadradinha, tá feia, tá errada, né? E vocês estão acertando aí muitíssimo bem. Ótimo. Vamos lá para a questão 6. Fala o seguinte. O currículo da educação básica é estipulado na proposta dos parâmetros curriculares nacionais, por isso não pode ser adaptado pelas escolas? Gente, os PCNs é uma prática de um currículo que formal, oficial, não é verdade? O que eu falei no início para vocês? Que o currículo oficial, que é aquele currículo pré-estabelecido pelos órgãos oficiais, né? Eles são adaptados sim à nossa realidade. Então, a questão 6, ela está quadradinha, tá feia, tá errada. Vocês estão acertando aí? Ok? Eu trouxe questões do CESP, né? O CESP ele é bem direto naquilo que ele quer, nas questões, é muito tranquilo. Vamos lá para a questão 7. A construção coletiva da proposta pedagógica da escola inclui a construção do currículo? O que vocês colocaram aí na questão 6? Certo ou errado? Questão 6. Certo ou errado? Tá redondinha a 6, não tá? Redondíssima. Perdão, a 7, né? A 7 tá redondinha. Gente,
Lá no início, vocês colocaram um conceito de currículo trazido pelo professor Libânio, né? Vocês lembram lá na pirâmide? O que Libânio fala de currículo? Diz que é a concretização, a viabilização das intenções e orientações, expressas no PPP. Olha que lindo. Então, ele diz que currículo ele é o núcleo do projeto político-pedagógico. Então, a questão está redondinha, certinha, a 7. 7 redondinha. Tem alguém? Joselita, a 7 está certinho, viu? Vamos lá para 8. O currículo oculto é aquele estabelecido pelos sistemas de ensino nas propostas curriculares dos estados e municípios. Gente, o currículo oculto, ele é chamado também de currículo implícito. Se ele é implícito, é porque ele não está escrito em lugar nenhum, mas a sua prática afeta de forma positiva, né, a aprendizagem dos alunos e o trabalho do professor. Então, uma improvisibilidade pedagógica. Digamos que eu sempre dou esse exemplo, né, você está na escola, depois do recreio, você precisa trabalhar a fração. Só que lá no recreio aconteceu alguma coisa ali, alguma briga e vai para a sala de aula. Então, digamos que um chamou o outro de gordinho, de feinho, de não sei o quê. Gente, presta atenção numa coisa. O nosso planejamento ele não é flexível. Então, o que eu vou fazer? Eu trabalho por uma educação de qualidade, não é? Eu não posso deixar uma questão dessa passar. Então, eu vou parar a minha aula, vou dizer o seguinte, olha, gente, vamos falar um pouquinho sobre respeito? Vamos falar um pouquinho sobre valores? Vamos falar um pouquinho a respeito de bullying? Vamos fazer uma produção coletiva, todo mundo? Então, você vai ouvir os seus alunos, você parou a sua aula, você não deu fração, não interessa. Mas com essa prática, essa improvisibilidade pedagógica que você fez, os alunos também aprenderam alguma coisa, né? Então, foi um momento de aprendizagem que não estava escrito e que também não estava planejado, ok? Então, a questão aqui, a 8, ela está errada. O correto da 8 seria o currículo formal. Tudo bem, gente? Ok? Então, vamos lá. A questão 9 é o seguinte. O currículo escolar representa o cruzamento de culturas? Lembra que vocês colocaram nas palavras-chave aí o multiculturalismo? Alguém colocou aí a questão do multiculturalismo, né? Desse cruzamento de várias culturas, de vários alunos, de várias pessoas. Ô, Rafael, passou uma polícia aqui mesmo, porque minha janela tá aberta, viu? A 9, o currículo, ele representa esse cruzamento de culturas? Perfeito, né? Como os nossos alunos são diferentes, como eles aprendem de forma diferente, né? Acho que vocês se identificam com o que eu vou dizer aqui. Às vezes a gente está caminhando, chega lá no meio do ano, vem menino de tudo quanto é estado. É ou não é, gente? Aqui no Distrito Federal, na rede pública, acontece muito isso, né? E aí você tem que adaptar, né? Você tem que se adaptar tanto a essa criança quanto ao conteúdo, como você vai ensinar, como trabalhar com a turma. Oi, Gisele. É complicado, não é? Então, gente, esse cruzamento de culturas é que faz a gente adaptar o currículo à realidade dos nossos estudantes. Vocês estão preocupados com a polícia aí, né, gente? Já passou, viu? Tudo bem, gente? Ok? Agora vamos para a questão 10. Acertar a questão 9, tudo bem? Agora a gente vai para a questão 10. Vamos lá. Oi, Gisele. Vamos lá, então. No currículo está explícito os valores e as atitudes desejadas pela comunidade escolar? No currículo, vocês estão na polícia, né? Eu já estou na 10. No currículo está explícito os valores e as atitudes desejadas pela comunidade escolar? Sim, né, gente? Se o currículo é o núcleo do PPP, se ele faz parte, ele é a orientação, né, do projeto político-pedagógico, ele é a espinha dorsal dessa escola, ele precisa trazer a formação dos meus estudantes. Então, o que a comunidade escolar deseja? Professora, quem é a comunidade escolar? É aquela que participou da construção do projeto político-pedagógico, em que o currículo é o centro, em que o currículo faz parte. Gente,
toda a formação ela vai permear e caminhar por meio do currículo. São os conteúdos, são os conhecimentos que vão levar à formação. É claro que a experiência, é claro que a prática, a formação do professor vai para o processo de ensino e aprendizagem, vai sistematizar, né? Vai colocar, legitimar o currículo na prática. Tudo bem? Ok. Ponte está dizendo, eu sempre erro quando aparece a palavra implícito ou explícito. Implícito é o currículo oculto, que é aquilo que não foi planejado, mas traz aprendizagens relevantes e importantes. Explícito é o currículo formal, que é aquele currículo pronto, que já foi pré-estabelecido. Ok, Vivi? Tudo bem? Ok, então. Vamos para a próxima questão? Gente, vocês me dão um minutinho? Deixa eu só ligar meu notebook aqui para eu ver a hora, tá? Só um minutinho. Voltando. É porque o celular, gente, não tá aparecendo a hora. Senão a live cai e a gente não termina as questões, né? Vamos para a próxima questão? Deixa eu só ligar o notebook aqui. Vamos lá para a próxima questão. Questão 11 vai falar o seguinte. Segundo a Althusser, a escola é um aparelho do Estado que atua ideologicamente mediante a imposição de um currículo. O que vocês colocarem na letra C? Letra C tá certa ou tá errada? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Althusser, ele faz parte lá dos críticos reprodutivistas, certo? Então é o seguinte, os críticos reprodutivistas, eles vão criticar a escola, a gente vai ver na próxima live, eles vão criticar o modelo de escola, o modelo de ensino tradicional, fato. Louis Althusser, ele vai dizer que a escola vai adotar uma ideologia ali predominante, não é verdade? Ele fala desses aparelhos ideológicos do Estado. Então, ele diz que a escola, ela é o maior aparelho ideológico, porque a escola consegue repassar a verdade, os conteúdos como verdades absolutas. A escola consegue dizer a este aluno que é essa ideologia, essa verdade que a gente tem que seguir, tá? Então ele faz uma crítica dizendo que a escola é o maior aparelho ideológico. Eu não vou entrar nessa questão porque a gente vai falar na próxima live, tá bom? Então a questão 11, ela está redondinha, certinha. Segundo Althusser, a escola é um aparelho do Estado que atua ideologicamente mediante a imposição de um currículo, ou seja, um currículo repassado como verdade. E ninguém vai questionar, né? Uma vez que se prima pela ordem, pela harmonia, pela manutenção do status quo. Tudo bem, gente? Vamos lá para a questão 12. A questão 12 fala o seguinte. O modelo de currículo proposto por Bobbitt integra a teoria pós-crítica de currículo, cujo foco é a economia. O que vocês colocarem na 12? A gente já fez uma questão de Bobbitt, tem várias questões, né? Ela tá certa ou tá errada, 12? Vocês estão dizendo que tá errada, né? Estou aqui olhando a hora. Deixa vocês responderem. A questão 12. Gente, Bobbitt, vamos por parte. Ele é representante de qual teoria de currículo? Da teoria tradicional. Bobbitt, ele diz que a escola deveria funcionar como uma empresa, né, de acordo com a teoria de Taylor, né, do Taylorismo. Então ele fala que a escola tinha que preparar aí mão de obras, pensar na eficiência, né? Ele é um típico representante dessa teoria tradicional que a gente até viu na última aula também, né? Tudo bem? Então, beleza. Vamos para a questão 13. Isso, Silvana, é tradicional. Isso, Renata. Bobbitt é da teoria tradicional. Gente, se a nossa banca aqui para professor efetivo for o CESP, por exemplo, ele ama Bobbitt. Eu nunca vi questões de currículo sem ele incluir as perspectivas de Bobbitt, tá bom? Tudo certo? Isabel, tá lá na minha bio. Vamos para 13. De acordo com Pierre Bourdieu e Passeron, o currículo escolar fundamenta-se na cultura dominante, tornando a educação um processo de dominação cultural. E aí? O que vocês colocaram na questão 13? Tá certo ou tá errada? Questão 13, certo ou errada?
Gente, Bourdieu e Passeron, a gente vai falar na próxima live, tá? Eles vão falar da violência simbólica e eles falam também da questão da cultura dominante. Eles são crítico-reprodutivistas, eles vão criticar, sim, a forma de ensinar, de se organizar da perspectiva tradicional, embora não apresente mudanças, mas ele vai dizer que o currículo ele é empurrado goela abaixo do menino mesmo, né? A escola ela age de forma dissimulada. Então a questão 13, redondinha, certinha. Vocês estão acertando aí? Tudo bem? Vou esperar um pouquinho vocês responderem. Ok. Vamos lá para a questão 14. Está falando o seguinte. Para entender o conceito de currículo, é preciso separá-lo da prática e do contexto em que se encontra, pois ele é uma sistematização técnica de conteúdos institucionalizados. E aí, gente, a questão 14, o que vocês colocaram aí? Vamos responder na 14, Tati, Léo, Nora, Maria, Cone, 14. 14 tá errado, não tá, gente? Olha só, o currículo, ele é sempre construído, a gente não pode separar o currículo da prática, né? A gente não pode separar o currículo do contexto, de jeito nenhum. Se a gente prima aqui pela questão da inclusão, isso, Carlinha, essa indissociáveis, né? A prática, é o que a gente lembra da teoria e prática, né? A gente não tem como separar a teoria da prática, separar o conteúdo das experiências, separar o conteúdo da realidade dos nossos alunos, né? Não adaptar esse conteúdo quando a gente trabalha com os alunos que têm algum tipo de dificuldade de aprendizagem, algum tipo de deficiência, de transtorno, né? Então ela está erradíssima, quadradinha, né? Tá feia. Vamos lá então. Questão 15. Entende-se por currículo silenciado tudo aquilo que poderia fazer parte do currículo, porém foi negado. Vocês já ouviram falar em currículo silenciado? Ele existe, mas ele cai muito pouco em prova, gente. O currículo silenciado, a questão ela tá certinha, né? Ela diz que é tudo aquilo que poderia fazer parte do currículo, porém foi negado. Quando a gente trabalha a construção do projeto político-pedagógico, por exemplo, lembra que a gente tem duas perspectivas, que é uma emancipatória, que a construção é coletiva, e a outra é empresarial, que tem a dicotomia, a separação. Isso a gente traz para o currículo, ou seja, esse currículo negado são conteúdos, gente, que não vão fazer parte do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes na escola. Vocês sabiam disso? O currículo silenciado são conteúdos que não farão parte do processo de ensino e aprendizagem dos alunos na escola. Professora, por que não? Porque tem interesse, né? Porque na organização curricular, principalmente numa perspectiva tradicional, o interesse é lá no mercado externo. Então eu não vou trabalhar todos os conteúdos, não. Porque dentro dessa perspectiva, eu pouco importo com o que o currículo faz na vida das pessoas. Eu não quero saber, eu quero é produzir, eu quero é quantidade. Então eu não vou trabalhar esse conteúdo aqui não tô nem aí. Eu vou escolher aqui uns conteúdos legais, os conteúdos que dá para os alunos caminhar e tá bom demais, tudo bem? Então quem não conhecia o currículo silenciado é também uma manifestação do currículo, que são aqueles conteúdos que não farão parte do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Maravilha, quem nunca ouviu falar, anote aí porque cai em prova. Muito pouco, né? Mas é melhor a gente pecar por excesso do que por falta, ok? Anota aí, Carol. Vamos lá, então. Próxima questão é a 17. Não, é 15, né? Não, 16. No sentido etimológico, currículo quer dizer caminho, trajeto, percurso ou rota a seguir. Vamos lá, questão 16. No sentido etimológico, currículo quer dizer caminho, trajeto, percurso ou rota a seguir? Exatamente. Gente, vocês têm que entender sempre o sentido etimológico das palavras, porque o CESP adora. Se tratando de CESP, ele gosta de pedir o sentido etimológico, tá bom? Então, redondinha 16, certinha. Né, Vânia, Sueli? Tudo bem? Ok, Sara. Que bom que vocês estão acertando, gente. Fico muito feliz, muito feliz. Esse currículo escolar ele é muito tranquilo, né? Muito fácil da gente aprender, a gente contextualizando, trazendo para crítica. É muito interessante. Isso, Rafael, muito bem. Isso, currículo, né?
É o mesmo conceito de didática? Pri, currículo não é o mesmo conceito de didática, né? O sentido etimológico de didática é que vem do termo didatquei. É diferente, tá? Vamos lá, então. Questão 18. O currículo real é aquele que foi estabelecido pelo MEC e tem que ser aplicado nas escolas. E aí, o que vocês colocaram na 18? Ela tá certa ou errada? O currículo real é aquele que foi estabelecido pelo MEC e tem que ser aplicado nas escolas? A questão 18 tá certa ou está errada? Já tô na 18. A 17. Ai, gente, a 17 é mesmo. O termo currículo vai muito além de uma simples grade curricular. Por isso que eu tô vendo vocês colocando 17. Muito bem. Currículo vai além. Gente, por que currículo vai muito além? Vocês lembram de Paulo Freire, né? Paulo Freire criticava essa questão do currículo tradicional também. Esse currículo é elencado em grade curricular, atendendo aí os interesses do Estado, né? Em que a escola tradicional reproduzia uma educação bancária. Então, Paulo Freire, ele criticava esse modelo de currículo. E hoje, para a gente ensinar... o professor Zabala, ele até traz pra gente essa ideia de ensinar de forma diferente, pra gente não cair nessa questão de grade curricular pronta. Quando a gente fala de algo pronto, gente, é porque é algo engessado, é algo que tem que ser seguido. Então, para que a gente possa ensinar, a gente precisa usar o aluno como um ponto de partida, usar as experiências desse aluno, que tempo que eu tenho, que espaço, que momento. Eu preciso pensar na inclusão. Olha, eu utilizando as palavras-chave que a gente colocou aí. Então, para ensinar, eu vou além daquele conteúdo que está escrito, né? Se eu não me preocupar com o meu aluno ali deficiente, com alguma deficiência, transtorno, com alguma dificuldade, que sentido tem o conteúdo para a vida dele? Aí é a hora que os alunos, eles querem tudo, menos estudar. Eles vão para a escola, mas eles não querem estudar porque eles não estão entendendo nada, aquele conteúdo não tem significado nenhum na vida deles. Então, gente, em cada etapa da educação básica, a gente tem uma forma diferente de ensinar. Você pega a educação infantil, trabalhar com aqueles pequenos é uma maravilha. Ah, professora, mas a educação infantil, as pessoas dizem que a criança vai para a escola só para brincar. Não vai. A gente tem os eixos que vão nortear o currículo da educação infantil também, preocupando com a questão da psicomotricidade, a gente vai preocupar com a questão da criatividade, da independência da criança, né? A questão do brincar, a questão dos jogos, das brincadeiras, ou seja, o currículo vai contemplar a criança na sua integralidade. Quando a gente parte para o ensino fundamental, a gente vai alfabetizar essas crianças, a gente vai pensar no ler, no escrever, né? A gente vai pensar aí nessa criança aí se desenvolvendo. Então, em cada etapa, gente, o currículo, ele tem um significado importante sem fugir daquilo que a gente quer, né? O que a gente quer? Que o nosso aluno aprenda. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Então, a questão 18, o currículo real é aquele que foi estabelecido pelo MEC e que tem que ser aplicado nas escolas? Não. O currículo real é aquele currículo que vai ser aplicado em sala de aula e ele vem de onde, professora? Da construção do PPP e do plano de ensino, ok? Currículo real é aquele que é trabalhado em sala de aula em decorrência do PPP e do plano de ensino. Tudo bem? O que vocês estão falando aí, gente? Não estou prestando atenção. Isso, vamos lá. A gente já está na questão 18. Vou repetir a última vez. Currículo real é aquele que foi estabelecido pelo MEC e aplicado nas escolas? Não. O que é estabelecido pelo MEC é o currículo formal, oficial, prescrito ou explícito. Tudo bem, gente? Ok? Então, 18 ela está errada. Não é currículo real, é currículo formal. Tudo bem? E eu expliquei para vocês agora o que é um currículo real. Questão 19. As teorias de currículo são tradicionais, críticas e pós-críticas. A 19 é de graça, né? Questão muito fácil. E aí a gente pensa assim, professora, mas cai esse tipo de questão em prova? Se as teorias de currículo são essas? Cai. Eu lembro que em tendências, a Quadrix cobrou na última prova, que as tendências liberais eram essa e essa. Coisa boba. Você fala, isso aqui eu nunca erro. As bancas às vezes fazem isso para nos ajudar, né? Isso é muito bom. Então, 19 redondinha, certinha. Vocês estão junto comigo?
Tudo bem? Nossa última questão vai falar o seguinte: na perspectiva emancipadora de currículo, não é permitida a inclusão de atividades não previstas inicialmente para não haver prejuízo em relação aos tempos planejados. E aí, gente, a 20 tá certa ou tá errada? Questão 20, a Vivi diz que tá errada, a Tati diz que tá, Cone diz que tá errada, Eliane. E aí, gente, a questão tá certa ou errada? 20, ela está quadradinha, feia, tá errada, né? Gente, a perspectiva emancipadora do currículo não é permitida a inclusão. Se a gente concordar com isso, a gente quebra aqui tudo que a gente acabou de falar, né? É bom que essa questão ela fala também dos espaços, dos tempos, né, planejados. É claro que a questão ela está incorreta. Essa perspectiva emancipadora do currículo tende a haver inclusão. Sempre, 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 né? É a nossa perspectiva crítica, é a nossa perspectiva transformadora de currículo. Então, o item ele está errado. Gente, que bonitinho vocês acertaram. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Vocês entenderam a dinâmica da pirâmide? Vocês conseguiram entender? Hoje foi um teste pra gente ver se vocês realmente entenderam, né? Pra gente ver se realmente vocês compreenderam o que eu quero em relação a essas pirâmides, tá? Então, na próxima live, amanhã, a gente vai fazer uma live sobre as tendências liberais. E quarta-feira a gente vai fazer uma live sobre as pirâmides da relação da educação com a sociedade. Então, essa live ela foi uma experimentação para ver se vocês entenderam realmente como que vai funcionar essas pirâmides, tá, gente? Hoje deu tempo da gente fazer, graças a Deus. Vocês estão colocando aí mais autores que falam de pirâmide, de currículo, ótimo. A Pedagogia está dizendo que acertou 19 questões, muito bem. E deixa eu contar um segredo para vocês. Quando vocês forem estudar, olha só, sempre pensem o que a banca vai trazer para você relacionado, gente, à educação, né? Então, tudo que você for estudar na parte pedagógica não vai mudar, porque a parte pedagógica ela não muda. Então, tudo que você for estudar, você vai trazer para a área da educação. É tanto que às vezes a gente acha questões de tudo quanto é jeito, né? Se você pegar as questões dos institutos federais, por exemplo, são diferentes das questões para pedagogo, para orientador educacional, né? Então as questões elas são diferentes. Então tragam sempre para a prática aí de professor, da educação, que fica mais fácil de vocês entenderem. Então esse conteúdo aqui foi aí só um aquecimento para a gente entender o que é currículo. Vocês ficaram com conceito, vocês ficaram com palavra-chave, vocês ficaram com as teorias, com a construção. Isso é muito bom, né? A Sandra está dizendo que é um método muito prático. É verdade de se aprender. Às vezes a gente não precisa estar descabelada para aprender. Gente, faz um esqueminha legal, vê o que a banca cobra mais. Eu procuro fazer isso no material de vocês. Às vezes o óbvio, que você pensa que é óbvio, que é tão fácil, mas é aquilo que a banca cobra, né? Outros conteúdos, a banca ela contextualiza mais. Então, hoje foi um teste dessa pirâmide. E eu quero que vocês guardem com muito carinho mesmo, tá, gente? E sempre acrescente ao material de vocês novas informações. Vocês têm muitas lives, né, com muitos professores. Eu acredito que com cada um vocês aprendem um pouquinho. E a ideia é que vocês não parem. A gente não para daqui para que vocês não parem daí. Eu já fui professora temporária, eu sempre falo isso, e eu estudava muito, 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 muito. Quando eu virei efetiva, o que eu levei para minha prova? Minha bagagem de conhecimento. Eu já tinha estudado tanto que eu falei, quer saber? Eu não aguento mais. Então, acaba que você fixa aí no seu cérebro, na sua cabecinha, o conteúdo, né? Então, daqui a pouco vocês estão craque, façam bastante exercício, né? Escrevam, gente, pega a técnica de escrever mesmo. Quem gosta de videoaula, vai escutando a videoaula, vai escrevendo. E não tem, gente, dificuldade, obstáculo para quem quer. Não tem. A única coisa que a gente leva na vida é a fé. Se você tem fé, acredita, é isso que você quer, vai embora. Problema, obstáculo, dificuldade vão surgir muitos, muitos. É família, é amigos, é doença, é vida financeira. Se a gente for pôr isso no papel, a gente não vive. Só que os sonhos, eles têm que ser em primeiro lugar, tá? Então, hoje eu deixo essa palavra de carinho para vocês. Eu vou deixar a live salva aqui e vou deixar no YouTube.
E a partir da semana que vem, eu vou tentar usar mais o YouTube, porque a gente tem um tempo maior, tá bom? IGTV. Gente, eu tenho um canal no YouTube, eu vou deixar as aulas lá, tá bom? Gente, o nosso Telegram tá maravilhoso, meu grupo no Telegram, professora Andréa Souza. Depois eu vou deixar o link para vocês entrarem. Baixem todos os materiais que eu colocar. Arrume um caderninho para vocês imprimir, colar, escrever. Gente, eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigada, Andréia, Laiarinha, você erra o nome dela, né? Oi, Dani, tá sempre por aí, Cone. Ótimo, Sandra. Gente, eu vou lançar um livro também, ele já tá prontinho. Deixa eu mostrar pra vocês em primeira mão, né? Que é o meu caderno pedagógico. Não sei se dá pra vocês verem. Olha aqui. Ele já tá prontinho, que é um livro só de exercícios, tá? Eu vou lançar pra vocês depois também, quando passar tudo isso. Que é um livrinho pra vocês fazerem bastante questões mesmo. São questões bem atualizadas, vocês vão gostar. Ele tá escondidinho aqui ainda, viu? Mas ele já tá todo trabalhado, prontinho aí pra gente poder colocar em prática, tá? Então a gente vai encerrar a live e eu gostaria que vocês marcassem lá nos stories, quem quiser, colocar a fotinha da pirâmide pra eu ver como é que ficou mesmo, né? Porque que eu não fiz, eu faço junto com vocês, mas eu gostaria que vocês colocassem, tá bom? Já deixo meu abraço pra vocês, obrigada pelo carinho. Vocês são muito generosos, muito carinhosos, vocês não têm noção como isso faz bem pra gente, né? Às vezes os alunos falam assim, professora, você tá meio tristinha, mas é porque eu tô com umas tendinite, gente, uma zite da vida, umas dorezinhas. Então, às vezes, tem dificuldade para poder produzir materiais, mas a gente vai assim mesmo, depois toma um remédio, fica zerado, né? Isso, André, ela disse que tem o caderno 1. Esse aqui, gente, é o caderno 2, tá bom? Que eu tô lançando para vocês, ó. Caderno Pedagógico 2, viu? Daqui a pouquinho vai estar disponível para vocês. Então, um abraço, obrigada. E amanhã a gente tem live. A gente vai fazer aí um simulado comentado das tendências liberais. Eu quis separar, né? A gente vai ver as liberais e depois as progressistas. Não estamos fazendo nada, gente. Vamos estudar, vamos fazer exercício, vamos fazer bastante questão, tá? Então, beijo pra vocês, um abraço, tá, gente? Vou desligar aqui, vou tentar salvar. E depois eu vou disponibilizar o livro pra vocês, sim. Podem ficar tranquilos, tá? Deixa eu só fazer um testezinho aqui. Vou salvar a live aqui. Aqui, só um minutinho. Gente, eu só tô tentando salvar isso aqui, que é difícil. Pera aí. Vamos lá. Deixa eu só fazer um testezinho aqui. Beijo pra vocês, viu, gente? Obrigada. Ok. Então, eu vou encerrar, tá? Beijo, abraço pra vocês. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui. Pera aí. Cheio de mensagem, gente, vocês não têm noção. Oi, Simaia. Vamos lá. Vou encerrar aqui o vídeo.